Esse vídeo provavelmente apareceu para você em um momento estranho. Talvez você esteja confuso, cansado e até se perguntando se vale a pena continuar. Eu decidi criar esse vídeo porque eu já tive esse dilema na cabeça milhares de vezes e eu lembro que uma das primeiras vezes, assim, que as mais me marcaram, pelo menos, foi em 2020, quando eu de fato comecei a me sustentar com o meu negócio na internet, né? Comecei a ganhar dinheiro, viver da internet de fato, me sustentar 100% disso. E imagina então se eu não tivesse continuado naquela época. Todo mundo que começa a empreender na internet passa por isso. Todo mundo, sem exceção. É essa fase onde tudo parece barulho, confusão, a comparação principalmente e a dúvida que é o que mais atrapalha. A gente tem muito medo de estar perdendo tempo. Se você tá nesse ponto, assiste esse vídeo até o final, porque ele pode te salvar de um erro que muita gente comete, que é parar justo antes de fazer sentido. Quando a gente começa, a gente acha que vai ser simples e rápido, que é só aplicar o que a gente viu num curso que em 3 meses a gente vai estar faturando. Mas eu mesmo, quando decidi começar a empreender, fazer algo diferente do que eu fazia no CLT, foi em 2015. Quando eu abri a minha assessoria de marketing, que eu tenho até hoje, que é a minha principal fonte de renda, foi em 2017. Mas eu basicamente levei 3 anos após isso, que foi só em 2020 que eu consegui me sustentar de fato com esse negócio. Não tô querendo desencorajar ninguém e nem que é uma regra, você pode ganhar muito dinheiro, você pode se sustentar com a internet em muito menos tempo do que eu, mas essa expectativa de que tudo pode ser rápido pode ser a grande furada. Eu acho que muito dessa confusão, muito disso que a gente espera, tudo é uma simples questão de alinhamento de expectativa. Tem gente te dizendo que é para fazer tráfego, outra pessoa te diz para fazer orgânico, aí vem outra pessoa te fala de nicho, outra pessoa vai te falar de método, de copy, de comunidade, storytelling. E aí você se vê no meio de tudo isso tentando seguir 1000 vozes e você esquece basicamente de ouvir a sua voz. A real é que o começo no marketing digital ele é sempre caótico, ele parece raso e confuso. Mas isso não significa que você escolheu o caminho errado. Só significa que você tá no começo e o início é assim para todo mundo. Desculpa até se esse vídeo tá parecendo diferente demais do que eu faço aqui no canal, mas eu acho que é um vídeo interessante e importante da gente trazer aqui. Eu espero realmente te ajudar de alguma maneira, virar alguma chave, te esclarecer qualquer coisa. Eu lembro que em 2020 era muito difícil ou quase raro encontrar esse tipo de vídeo, alguém que a gente conseguisse conversar aqui na internet para tirar as diversas dúvidas que a gente estava na cabeça, que podia facilitar muito o nosso caminho. Vamos para uma parte importante que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, que é do porquê que você duvida se esse é o caminho, por que você tem essa dúvida, que é o que mata muita gente. E é porque você se importa, você quer fazer dar certo. Mas a dúvida ela também pode te sabotar se você escutar ela da forma errada. E o que você chama de confusão talvez seja o incômodo ou desconforto de estar saindo de uma vida comum. E o caos que a gente sente talvez seja só o sinal de estar criando algo novo. E aí a gente acaba confundindo com dúvida algo que é simplesmente uma transição, sabe? E se você for pensar, qualquer ato de empreender ou criar algum negócio próprio é um ato de sair da zona de conforto. E se você sai da zona de conforto, você está numa zona de desconforto agora porque tudo é novo pra gente. E quando a gente está nessa situação, a gente sempre se busca voltar a se sentir confortável. E a gente tenta voltar para um cenário onde a gente já conhece, um cenário conhecido, que é basicamente a zona de conforto. E quem está na zona de conforto não constrói nada de fato. Mas essa transição, ela é desconfortável, mas ela é necessária. Você não vai conseguir construir nada se não passar por isso. E é aqui nessa fase que a gente começa a pensar nas escolhas que a gente tem, se tudo der errado, ou se a gente considerar agora que tá desconfortável demais. A primeira coisa é desistir, jogar tudo pro alto e fingir que nada disso aconteceu. Simplesmente voltar pro CLT ou pro seu caminho tradicional que você fazia. A segunda coisa é recomeçar, trocar de nicho, iniciar um novo perfil, comprar um novo curso, repetir o ciclo que você talvez agora acredite que dê certo. E eu acho que aqui é só basicamente você tá voltando a acreditar. E a terceira opção é você ficar de fato, esperar, encarar e tentar passar essa fase que uma hora ela vai acabar. A maioria das pessoas elas vão nessas duas primeiras opções. Poucas pessoas decidem de fato esperar, poucos continuam mesmo sem ter certeza. Mas são esses poucos que, na maioria das vezes, lá na frente vão colher o que a maioria das pessoas não colhe e, basicamente, são as pessoas que possivelmente você admira. Essa dor e confusão que você sente agora, possivelmente é exatamente o ponto que define e que divide as pessoas de quem vai, de quem continua e de quem para, simplesmente desiste. Agora que a gente já falou aqui das opções, que eu tentei te trazer aqui os possíveis caminhos, eu quero deixar claro e talvez o óbvio aqui precisa ser dito, que com certeza você já ouviu isso em outro lugar, que funciona de verdade no digital, na internet, é a clareza, a constância e a consistência. Você já ouviu isso. E é esse momento que vai te definir se você vai ter constância
e consistência em algo, porque senão você está mudando de nicho, mudando de caminho ou simplesmente desistindo. Isso não é ter constância. Possivelmente nada que você está planejando ganhar no digital, viver, construir renda, nada disso possivelmente vai ser construído em 3 meses, 3 semanas e muitas vezes nem no primeiro ano. Você não espera construir um negócio gigantesco que vai te dar uma renda que você nunca ganhou na sua vida em um ano. Nem no caminho tradicional a gente se forma, por exemplo, numa faculdade ou especialização em um ano. Você precisa ter paciência para ser ignorado, paciência para testar as coisas, paciência para não se sabotar e paciência mesmo para continuar, mesmo quando ninguém está te assistindo, ninguém está dando bola para nada que você faz. E principalmente, paciência para aguentar o jogo, mesmo antes de ganhar o jogo. Eu sei que possivelmente você sempre se pergunta, será que isso aqui é para mim? Será que de verdade isso é pra mim? Será que o que eu tô falando aqui se aplica pra você? A pergunta que você deve responder é quem você quer ser daqui a 3 anos? Daqui a 4, 5 anos? Porque aí se você topar pagar o preço pra aprender, crescer, errar e ajustar nesse tempo, a recompensa normalmente ela não é só de dinheiro, não é só de sucesso financeiro e sim de identidade. Você possivelmente, muito provavelmente vai se tornar outra pessoa. Se esse vídeo apareceu pra você hoje, talvez não tenha sido à toa. Talvez era o lembrete que você precisava para lembrar que não deve desistir, que você deve continuar. Porque é normal estar confuso, mas não precisa ser o fim. Não queira acabar com isso só para não se sentir mais confuso. Às vezes a gente não tá nem perdido, a gente só tá atravessando a parte mais escura do caminho, né? A parte mais escura da estrada que a gente tá percorrendo e obviamente a gente não vê nada, a gente acha que tá perdido, mas faz parte desse trajeto. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui, compartilha o que você está passando nesse momento. Talvez a gente consiga criar um ambiente aqui muito positivo. Talvez eu consiga te ajudar de outra maneira, se você ficou com dúvida no vídeo. Eu vou deixar também aqui do lado outros vídeos para você assistir, que possa ser que te ajude também. E se você curtir ainda mais acompanhar qualquer tipo de conteúdo, curtir estar sempre imerso em negócios e bastidores, eu também escrevo uma newsletter por e-mail, onde eu te envio de segunda a sexta, às 11h59 da manhã, quase praticamente todos os dias, que é a Atlas New, é de graça, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!